nosso virtual, tá? Então, gente, na aula de hoje, como a gente antecipou na última aula, a gente vai falar hoje, a gente já conversou sobre diferentes tipos de conhecimento, né, alguns critérios que devem ser utilizados no contexto do desenvolvimento da ciência, de pesquisas, né, a gente falou na última aula bastante sobre a postura científica, o que a gente espera de vocês enquanto futuros cientistas, né, porque vocês já estão fazendo mestrado, já iniciaram o projeto aí de vocês, pelo menos a escrita, a leitura. Então, a gente espera, de fato, que mesmo que você não siga a carreira acadêmica, mas você está se desenvolvendo enquanto cientista. Então, a gente espera questão do plágio, levar muito a sério, autoplágio que a gente conversou, né, falamos da seriedade e da complexidade desse trabalho do cientista, e hoje a gente vai começar falando um pouco sobre algumas técnicas que a gente pode utilizar dentro do contexto de pesquisa científica para condução, né, produção de conhecimento, por exemplo, tá? Então, a gente vai começar falando um pouco sobre algumas técnicas, e aí, na próxima aula, a gente vai falar especificamente de alguns instrumentos que a gente pode utilizar, que já é de conhecimento de vocês também, então, alguns de vocês já propõem para utilizar dentro do trabalho de vocês, já usaram no TCC em algum momento, então, a gente vai focar isso na aula de hoje, ok? Qualquer momento vocês podem fazer perguntas, e aí a gente vai recapitular no final da aula, quando a gente terminar o conteúdo, um pouco sobre a atividade que a gente tinha combinado na aula passada, ok? Eu sei que alguns ainda não conseguiram reunir com seus orientadores, ainda não têm o norte, mas a gente tem que definir alguma direção, tá? Então, afinal de contas, o objetivo da disciplina de metodologia é a gente pensar e repensar o nosso projeto de pesquisa. Então, a gente tem que pensar a todo momento, tudo que eu falar para vocês, vocês sempre têm que relacionar ao projeto de pesquisa de vocês. Então, mesmo que a gente ainda esteja andando, ainda esteja engatinhando com o nosso projeto, a gente tem que pensar nas dificuldades e nas facilidades. O que a gente pode aproveitar de todo esse conhecimento aplicado ao meu trabalho? Então, é esse o objetivo dessa disciplina. Não é só jogar para vocês conhecimentos, mas que estão desatrelados da realidade de vocês. Não. A gente pressupõe conhecimento sobre metodologia no desenvolvimento do projeto e da dissertação de vocês. Ok? Então, sair aí o que eu conversei com alguns de vocês essa semana, alguns dos meus alunos principalmente, sair de entender metodologia como sendo só formatação de trabalho, uso da ABNT, alguma coisa nesse sentido. Muito pelo contrário, vocês estão vendo que metodologia é muito além, é discutir muita coisa, tudo que vai nortear a condução de uma pesquisa científica. Isso é metodologia, né? Essa parte de formatação, de adequação lá na ABNT, isso aí é quase nada de metodologia perto do que, de fato, a gente vai entender enquanto conhecimento. Então, quanto esse conhecimento, ele deve, lembra que a gente conversou que ele deve ter evidências, ele deve ser próximo da verdade, ele tem que, né, ter esse direcionamento. Então, ele tem que ter base, ele tem que ter fundamentação. Então, isso tudo que a gente está conversando, beleza? Então, eu vou compartilhar os slides, aí vocês me confirmem se vocês estão visualizando, tá? E a qualquer momento vocês podem tirar dúvida, tá? Já que eu não estou enxergando vocês. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre métodos e técnicas de pesquisa, tá? Então, a gente vai falar sobre esse assunto. Então, vamos lá. Dentro dessa disciplina, né, dessa área do conhecimento chamada metodologia, a gente vai ter, dentro das técnicas, vários conceitos, várias leis, várias teorias e doutrinas que vão direcionar todo esse conhecimento, tá? Então, eu acho que eu já comecei a falar com vocês sobre isso, eu não lembro mais. Eu passei direto para o trabalho. Já, né? Tá, deixa eu falar. Começou sim, professor. Lembrei. Deixa eu só... já falei até aqui, sim, lembro dessa parte.
Vamos lá, acho que foi. Então, vamos lá. Então, a gente falou sobre esses diferentes elementos que devem conter, né, para dar subsídios à prática, às técnicas que são utilizadas, né, na condução das pesquisas. Uma delas a gente já viu, né, que a gente tem as ferramentas, os instrumentos, então toda essa parte de método vai desenvolver aí não só o suporte conceitual, teorias, leis, doutrinas, que vão subsidiar o fazer científico, mas também, como a gente viu, os instrumentos. E aí, como a gente viu também na aula passada, nem todas as áreas a gente tem instrumentos observáveis diretamente, que é o caso do cientista. Então, até vocês comentaram, então, o psicólogo, o administrador, o cientista, então, ele desenvolve seu trabalho por meio do quê? Então, por meio de teorias, por meio de fundamentação, né, científica, do conhecimento. Então, ele não tem o instrumento diretamente observável. Então, ele se utiliza do conhecimento, dessa base científica, das leis, né, dos conceitos, que envolve, de fato, a atuação desses profissionais. Então, uma delas vão ser as leis. No processo de observação, descrição, análise, comparação e síntese das propriedades gerais específicas dos objetos, fatos e fenômenos, que são os objetos de interesse, né, da prática do cientista. A gente trabalha, analisa objetos, fatos, fenômenos. A ciência encontra certas regularidades, que, se uniformes, constantes e regulares, possibilitam a classificação e a generalização de objetos, fatos e fenômenos semelhantes. Por admitir-se que, se um fato ou fenômeno se enquadra em uma lei, ele se comportará conforme estabelecido na lei. Então, uma lei é estabelecida a partir do momento em que você vê uma certa regularidade de determinados fatos. Tá? Então, sempre acontece desse jeito. Então, sempre a determinada temperatura, você tem uma mudança do estado da água, por exemplo. Então, são leis que acabam sendo estabelecidas em função da regularidade. Sempre, diante de uma situação, aquilo acontece, né? Aquele fenômeno acontece. Então, isso, no final, você acaba constituindo certas leis que vão subsidiar também o fazer do cientista, né? A ciência propriamente dita. Então, são funções da lei: resumir grande quantidade de fatos e de fenômenos e possibilitar a previsão de novos fatos e fenômenos. Então, são exemplos de leis, a gente até tinha falado sobre isso. Para explicar o comportamento dos líquidos, dos gases, da matéria, dos grandes números, do movimento. Leis gerais para explicar a natalidade, a mortalidade, o movimento de populações ou o desenvolvimento pessoal e social. Aplicado à metodologia científica, o que seria a lei científica. As leis são as relações constantes e necessárias que derivam da natureza das coisas. Então, exemplo que eu falei para você, a determinada temperatura, a água muda de estado, né? A água é um corpo incolor, inodoro, tendo tal densidade. Então, aqui, você já não tem mais questionamento desse tipo de informação, porque vários procedimentos, vários testes, vários métodos foram desenvolvidos e aplicados de maneira que hoje você tem isso como verdade absoluta, porque isso foi reiteradamente confirmado. Então, é quando eu tenho o desenvolvimento de uma lei científica, tá? Então, a diferença aí entre a que a gente fala também, né, dentro da área das ciências, a gente tem o que a gente chama de ciências experimentais e as ciências humanas e sociais, tá? Então, nas ciências experimentais, que estão mais voltadas, gente, do trabalho dentro de um laboratório, dentro de condições controladas, tá? Então, as leis possuem maior rigor e exatidão do que nas ciências humanas e sociais. Pois, enquanto essas são condicionadas mais ou menos à liberdade humana, aquelas seguem um curso fatal do determinismo da natureza. Então, as ciências experimentais, as que são desenvolvidas dentro de um ambiente controlado, né, com ali limitação de interferência humana ou mesmo de outros elementos que podem impactar no resultado, por exemplo, daquele experimento, daquela pesquisa que está sendo desenvolvida. Dentro das ciências humanas e sociais, que é o nosso objeto, né, a nossa área de interesse, a gente tem a complexidade humana, né, que aí tem muitas das vezes, aqui a gente tem conversado durante as aulas também, a subjetividade humana, a interferência, às vezes, né, então, que acaba por não deixar os resultados que a gente consegue, as pesquisas que a gente
desenvolve dentro das ciências humanas e sociais, elas não conseguem ter, claro, o mesmo rigor e a mesma exatidão de uma pesquisa desenvolvida dentro de um laboratório. Então, eu não posso, por exemplo, no contexto da pandemia que a gente está vivendo, no desenvolvimento de uma vacina, eu não tenho como abrir margem para uma liberdade, né, para uma certa flexibilidade, uma falta de controle. Pelo amor de Deus, a gente não tem condições de fazer isso. A gente está lidando o quê? Com a vida das pessoas, em última análise, né? Então, isso a gente está aplicando dentro de um laboratório, mas o objetivo final é que a gente aplique nas pessoas. Então, a gente faz testes em laboratório, em condições mais controladas, né, que a gente consegue prever ali e controlar melhor as variáveis envolvidas, mas dentro do contexto das pesquisas que a gente desenvolve dentro da área de ciências humanas e sociais, que é exatamente nossa área de interesse, a gente lida com a subjetividade, com, às vezes, a falta de um controle muito grande. Principalmente o que a gente tem conversado. Se eu estou desenvolvendo uma pesquisa que envolve ali o desenvolvimento ou perfil de liderança de determinada organização, tá? E aí eu vou lá e vou avaliar, mas eu nem sei, né? Aí eu vou intervir, não, realmente eu vi uma lacuna, uma necessidade aí de desenvolvimento de gestores, porque eu estou observando determinado aspecto, e aí eu vou lá e proponho uma intervenção com o objetivo de desenvolver aquelas lideranças. Só que eu acabo não tendo controle de que eles estão tendo acesso a alguma informação paralela, eles estão participando de um curso em EAD, o instituto deles forneceu uma capacitação em informações, então acaba que a minha intervenção, ela não está totalmente controlada e eu não posso afirmar se o resultado que no final eu obtive por meio da minha intervenção tem a ver com o meu procedimento, com o método que eu apliquei, ou tem a ver, né, com essas influências que não estavam sob meu controle. Então, essa é a principal dificuldade que a gente tem, o que não torna menos interessante ou menos rica a ciência que a gente desenvolve, só que ela não é tão controlada, já que a gente está trabalhando o quê? No ambiente aplicado. A gente está falando de ambiente de trabalho algumas vezes, né? Então, é um ambiente onde a gente não tem controle sobre tudo o que acontece. A gente não tem como colocar o gestor dentro de uma caixinha, dentro de uma sala, e olha, fica aí, porque eu não posso deixar nada interferir, né, no meu experimento, eu não posso fazer isso. Vocês veem, no trabalho de vocês, eu vou parar aqui rapidinho de apresentar, mas vocês veem nessa situação específica, que tipo de variáveis poderiam interferir no trabalho de vocês? Pensem agora na realidade do projeto de vocês, pensando na coleta, pensando que a gente não tem controle sobre todas as variáveis. O que poderia interferir no trabalho de vocês? Juliana, fala um pouco do que seria o teu trabalho e diz que tipo de variável tu poderias não ter controle, o que poderia interferir, por exemplo, na condução da sua pesquisa e, consequentemente, dos seus resultados. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu estou tentando aliar realmente ao trabalho. O meu projeto é sobre assédio moral. Então, é um assunto bem subjetivo. Eu estou tentando me aprofundar nos trabalhos que já têm semelhantes, para que eu veja a experiência deles, para que eu possa tentar já ir preparada com essas, vamos dizer assim, com essas perspectivas. Inclusive, eu propus no trabalho usar um instrumento que já foi usado por uma outra pesquisa, só que essa outra pesquisa ela foi centralizada, me parece que só na UFPA, e o meu projeto propõe em todas as IFES da região metropolitana, para abranger a UFRA e o IFPA. Então, eu estou nesse processo, assim, de... Mas é identificar assédio moral, Juliana? Como o impacto do assédio moral acontece nessas instituições federais de ensino. Tá. E aí, que tipo de variável, por exemplo, você utilizaria para avaliar esse impacto? Exatamente. Eu ainda estou muito... vamos dizer assim, insegura quanto a essas variáveis, né? Eu ainda não me sinto, vamos dizer assim, preparada para lhe responder completamente essas questões ainda. Tá, então bora falar o exemplo da Juliana, para vocês entenderem que tipo de aspectos a gente tem que considerar na hora de conduzir uma pesquisa, tá? Porque, mais uma vez, eu reforço,
vocês têm boas ideias no sentido de propor assuntos interessantes, assuntos atuais, só que colocar isso em pesquisa é um pouco mais complicado, né? Um pouco mais complexo. Então, o assunto que a Juliana quer trabalhar, por exemplo, ele é super atual, só que ele, ao mesmo tempo, ele é muito complexo. Por que que ele é muito complexo? A gente mesmo lá no GESCOM, no nosso laboratório, a gente já elaborou, né? Lembra no passado um curso sobre assédio moral, a gente programou, fez um planejamento, a gente trabalhou com a elaboração de um material instrucional a respeito do assunto, porque no caso especificamente do assédio moral, a dificuldade até de identificar, às vezes, do gestor identificar que ele está assediando moralmente. Porque a nossa cultura, a gente tem vários aspectos, e aí é o grande lance da área que a gente estuda, muita coisa está envolvida. Então, imagina que assédio moral, às vezes, é questão de cultura, que às vezes eu dava um ralho, eu tirava uma brincadeira, né, com o meu funcionário, não era problema no passado. Se ela estava passando uma funcionária, imagina passando uma funcionária bonita lá, e aí o chefe dizia, nossa, tá bonita hoje, hein, Juliana? Aí no passado, a gente até acha, nossa, se sentia até exaltada, né? Poxa, e tal. Hoje em dia, isso é inconcebível. Inconcebível no ambiente de trabalho. Mas muitas das vezes, o gestor nem tem clareza de que ele estava assediando moralmente. Ele estava tirando uma brincadeira, afinal de contas, com a Juliana. E no passado isso era aceitável, hoje em dia não é mais aceitável. Então, para a gente entender tantas coisas que estão envolvidas, por exemplo, numa pesquisa de assédio moral. Aí vamos trazer para a realidade. A ideia não é desmotivar, tá, Juliana? É só colocar a gente para pensar na complexidade das nossas pesquisas, pelo amor de Deus, tá? Mas a gente precisa, e eu, como professora de metodologia, eu tenho que ser esta pessoa que vai colocar vocês na fogueira. Que é pensar, ok, vamos trabalhar assédio moral. É relevante, é atual, poxa, ótimas características de uma pesquisa. Só que nem sempre a gente tem controle sobre todas essas variáveis, mais uma vez. Então, eu vou lá, e aí a proposta da Juliana, do trabalho dela, é avaliar os efeitos do assédio moral no ambiente de trabalho, ali ou nas pessoas, Juliana? É mais no ambiente mesmo. Tá. Que tipo de efeito eu posso ter por meio de um assédio moral, gente? Uma pessoa que está sendo assediada moralmente, imagina, que tipo de efeito eu posso ter? Muitos Abatimento, afastamentos. Baixa produtividade. Absenteísmo, perda de produtividade. Isso. Então, eu tenho como tornar isso objetivo, estabelecer isso enquanto indicadores, eu tenho que avaliar. consegue. Primeiro, Keline, quer falar? Consegue, por exemplo, se ela, aí a questão é se os dados podem ser coletados, por exemplo, tu pode entrar em contato com CIAs do local e verificar a quantidade de afastamentos por determinado motivo, só que lembra que eu não sei se esse motivo, que eu esqueci o nome da... Ainda tem um comitê ético. Ainda tem um comitê de assédio, mas eu sei que para a relação de doença tem um número que não é mais obrigado a ter esse número. Sim, é o CID, é o código da doença. Eu não sei se tem um CID para isso, se teria um CID para esse adoecimento, aí tu poderia não conseguir saber o motivo. O que confunde muito também da questão do assédio moral é que muita gente fala que sofre, mas não sabe nem o que é. Isso é um fato que a gente tem. Então, assim, a primeira coisa que eu teria que fazer é o seguinte, Juliana. Primeira coisa, eu tenho que identificar efetivamente onde eu tenho sinais por meio de instrumento. Tem um instrumento, Juliana, que ele está dentro de um livro, Medidas do Comportamento Organizacional, eu acho o nome. Então, lá eu tenho tanto na perspectiva do assediado quanto do assediador, porque é isso que eu falo. Nem sempre o assediador, ele tem clareza de que ele está assediando. Isso parte... Então, se ele não identifica, às vezes o próprio assediado também não identifica aquilo como assédio, tá? Só que aí eu tenho várias ativas lá que estão relacionadas com esse assunto. Já vou te dar a palavra, Gi. Então, você tem ali características, certo? E aí vai descrever lá. Não, às vezes o meu chefe coloca atividades que estão abaixo da minha competência para eu desenvolver. Aí você pode pensar, nossa, nunca pensei que isso pudesse configurar como assédio. É assédio. Pode ser configurado como assédio. O meu gestor me transferiu
lá para a unidade, assim, sabe, a menor unidade lá do interior do estado, onde nem pega internet, ele me mandou para lá. Nunca me explicou nada, não falou, isso pode ser configurado como assédio. Então, são vários indicadores que aí, então, antes da Juliana saber qual é o impacto do assédio dentro do contexto de trabalho, eu tenho uma etapa anterior, que é identificar dentro do ambiente que eu quero avaliar se, de fato, tem indícios, que lembrem que eu também não posso confirmar, afirmar, eu estou trabalhando com relato, se eu tenho indícios de ocorrência de assédio. Então, eu faço lá, e aí dentro das unidades que a Juliana analisou, aplicou o instrumento, tem uma lá que, nossa, tem fortes indícios, pelo relato dos trabalhadores. Aí sim, eu vou atrás desta unidade especificamente, porque não adianta eu também aplicar o impacto, sendo que nem há ocorrência. Então, por que eu vou aplicar, vou avaliar o impacto, sendo que eu nem tenho indícios de ocorrência do assédio? Então, vou lá na unidade, e aí eu estabeleço indicadores, que é, eu tenho métricas que eu posso indicar. Ah, o impacto pode ser na produtividade, como é que eu vou avaliar isso? Eu posso avaliar a produtividade em termos de quê? Qual vai ser a métrica que eu vou utilizar? Se for serviço público, infelizmente, a gente não tem quase nada que seja registrado, de maneira que eu tenha, assim, quantidade de ofícios, quantidade, alguns eu tenho, né, especificamente, mas número de orientações que eu fiz durante esse mês, eu não tenho lugar nenhum. Se você me perguntar, professora, quantas orientações a senhora deu, quantas, não tenho. Então, são a dificuldade que a gente vai ter de transformar isso em números, que é uma coisa que a gente, que é até foco da aula de hoje. Como transformar isso em métricas? Porque eu tenho que ter referência. Para mostrar esse impacto, absenteísmo. No contexto público, gente, infelizmente, muitos afastamentos acontecem porque eu converso com meu chefe e digo, olha, chefe, infelizmente amanhã eu não vou poder vir. Eu tenho controle sobre tudo, eu, a partir de hoje, eu vou estabelecer, gente, quem se afastar hoje tem que ser registrado, eu tenho controle sobre isso? Então, eu não tenho, efetivamente, essa métrica que eu vou trabalhar, ela pode estar enviesada. Fora que, como a Keline, né, falou, professora, agora tem uma regra que, de fato, não precisa. Eu nem teria, Keline, na verdade, porque vai estar especificado o que no CID. Ele pode se afastar por depressão, ele pode se afastar por transtorno do pânico. Agora, dizer que está estritamente relacionado a uma situação de assédio, vocês entendem a complexidade do que é o nosso trabalho em ciências humanas e sociais? Mas é isso. Mas isso, Juliana, é só para a gente pensar, usei esse exemplo para a gente pensar em como estruturar a sua pesquisa, em como trabalhar os seus dados, para que a gente tenha, ao final, uma possível relação, dizer, não, eu tenho como, pelo menos, levantar indícios, lembra? A gente não pode confirmar, mas a gente pode ter evidências ali de que, de fato, por exemplo, o impacto do assédio moral é o afastamento do trabalho. É mudança, ele pede muito, naquela unidade não para ninguém, todo mundo pede para ser transferido. Então, são indicadores, métricas que eu posso ter para avaliar o possível impacto do assédio. Só para a gente ir pensando e trazendo para a realidade dos nossos projetos. A gente já vai pegar outro exemplo para ficar cada vez mais claro e colocar vocês para pensar na etapa, sabe? Então, a Juliana, se ela não estava pensando que antes de eu avaliar o impacto, eu tenho que fazer uma avaliação da possível ocorrência desse assédio, para eu poder definir em que unidades efetivamente eu vou aplicar. Isso aí já é o seu delineamento, Juliana. Primeira fase é essa, depois essa, vou aplicar essa técnica. Entendeu? Vai, Gi. Só para deixar a Juliana um pouco mais feliz. Enquanto você foi falando, professora, eu fiquei pensando também na questão de balizar o entendimento do que ela está chamando de assédio moral, né? Porque as pessoas podem ter entendimentos diferentes, a pessoa pode achar que determinada coisa é um assédio e não é. Até porque, se eu não me engano, quando a gente fez esse trabalho, eu lembro que a gente até ficou assustada, porque para ser considerado um assédio, se eu não me engano, moral e sexual, tem que ser recorrente, né? Então, se alguma coisa aconteceu uma vez e a pessoa achou que aquilo era assédio e estava continuando sendo assédio, mas no fim não foi, isso tudo tem que ser pensado também dentro do trabalho, né? Então,
Só para contribuir em relação a isso. Eu vou já te chamar para ser co-orientadora. Ó, é assim, Gi, a gente dá uma ideia boa, poxa, trabalhe pra gente, é isso aí, é essa a ideia mesmo. Mas aqui a gente está todo mundo junto, a gente vai se ajudando mesmo. Muito bem, não é para desmotivar ninguém, mais uma vez, é para a gente pensar sobre o nosso trabalho, porque temos boas ideias, transformar isso em pesquisa é um salto que a gente precisa ter, tá? Fazer. Rômulo, pode falar, Rômulo. Boa tarde. Juliana, uma coisa que eu estava pensando aqui, mas é assim, né, empírico. E, tipo, quando acontece também, né, que a gente sabe que tem coisas na universidade, por exemplo, muitos servidores buscam auxílio do sindicato, né? Acontece um problema, a pessoa vai lá, se o servidor é sindicalizado, ele vai lá, olha, está acontecendo tal coisa no meu setor, o que eu posso fazer? Vocês podem me ajudar? Ou isso caracteriza alguma coisa? De repente pode ser mais uma fonte ou algum lugar que tu possa ir tentar resgatar isso, né? Dessa questão do assédio. E outra coisa também que a Kelinha falou, e eu fiquei pensando aqui, muitas vezes acontece e a pessoa não relata para ninguém, né? É uma coisa que simplesmente fica, como é que eu posso dizer? Aquela expressão que a gente usa, fica por debaixo dos panos, né? O servidor consegue mudar de localidade, e aí aquele local que, vamos colocar assim, bem geralzão aqui, que, entre aspas, estava adoecendo ele, por causa de uma chefia ou de um colega, alguma coisa, ele vai para outro local, encontra pessoas bacanas e aí acabou o problema. Então, o problema não era a organização, né? O problema era aquela localidade. Mas aí, tipo, ele, entre aspas, não fala nada para ninguém e isso fica por debaixo dos panos. Aí uma outra coisa que eu pensei também, talvez seria bacana na tua pesquisa, tu pensar desenvolver algum método qualitativo, né? Porque se tu tá falando de assédio moral, um relato, uma entrevista com as pessoas que possivelmente sofreram, né? Seria muito bacana, acho que seria muito enriquecedor para o teu trabalho, porque você ia pegar lá o relato, olha, a pessoa diz que sofre isso e tal, enfim. Era isso que eu estava pensando aqui, eu precisava falar. Obrigada. Mas é isso mesmo, olha, vocês têm que ficar com um caderninho de anotações, o bloco de notas, só toda essa discussão vocês têm que ficar anotando. Mas é isso. Professora, outra questão também, a senhora levantou dizendo que é difícil delimitar, pensar, mensurar, mas tem alguns marcos que ajudam a gente a colocar dali para frente. Por exemplo, já foi institucionalizado nos órgãos federais isso. Então, dali para frente é algo que pode ser cobrado. A pessoa, eu não sabia que eu estava. Mas claro. tem uma legislação, tem uma instrução normativa, tem alguma coisa que sim vai te responsabilizar. Não vai deixar a pessoa isenta disso, né? Então, marco que ajuda, né? Eu vou fazer uma pesquisa a partir desse marco, porque antes não tem mesmo como cobrar, né? Mas é isso, a gente está levantando informações, e são informações muito sérias, e que muitas das vezes a gente não tem... por que a gente não tem em larga escala, por exemplo, esse tipo de pesquisa? Porque é um tema extremamente delicado. Quem assedia e quem é assediado, como vocês falaram, nem sempre relata, tem vergonha, algumas vezes se sente culpada porque acha que fez alguma coisa que acabou estimulando, entendeu? Então, é muito complexo. Tem muita gente que tem vergonha, mas é isso, é um campo de estudo, assunto extremamente interessante e de relevância social absurda, então, por si só, já se justifica, mas isso não quer dizer que é um assunto fácil de ser trabalhado. Mas concordo também com o Rômulo, além de traçar todas essas métricas, que dá, Juliana, eu não posso afirmar que todo mundo que saiu daquela unidade, que lá no instrumento que eu apliquei de assédio, indicou, já vou te dar a palavra, tá, Rose? Que indicou que ali podia ter uma situação de assédio, nem todo mundo que saiu de lá pode ter sido por causa disso, né? Pode ter passado por uma situação de assédio. Mas, aquela unidade que no instrumento que a gente aplicou, que indicou, né, apresentou indícios de ocorrência de assédio, há uma rotatividade grande, então eu tenho informações sobre essa mudança, né? Há muita gente que sai de lá,
eu tenho informações sobre essa pedido formal de transferência, eu tenho eu tenho informações, às vezes, eu não tenho, é difícil a gente ter, Juliana, informações muito específicas e acesso a elas, mesmo do CIAS, muito específicas, que direcionam, eu vou saber daquela subunidade, é muito difícil. Você tem, tipo, diga. Inclusive, muitas coisas no serviço público, pelo menos na minha experiência, não são formalizadas. A pessoa que se sente assediada procura ali a DDGP ou o CIAS, mas não quer que conte para ninguém, não deixa nem que a pessoa que ela está registre em lugar nenhum. Se possa se defender também, porque é muito fácil você chegar, eu acho que isso está muito confuso hoje ainda. E eu vi que em janeiro, eu acredito, a CGU lançou uma campanha, porque é importante, o Estado já percebe também essa preocupação de que as suas instituições têm que dar resposta, tem que ter essa preocupação. Então, eu acho realmente que, apesar da dificuldade, meu orientador já alertou que é complicado. Mas, assim, eu acredito que a gente vai conseguir chegar num resultado muito bacana. Talvez a gente modifique com os indicadores, a gente tente modificar um pouco, ou pegue percepção, ou estudo qualitativo, como disse o Rômulo, mas aí a gente vai conseguir um resultado legal. Muito bem, é isso mesmo. A gente não vai ter esse controle todo, não tem jeito, é isso que foi esse o direcionamento que eu dei para chegar na pesquisa de vocês. A gente não tem um controle igual dentro do laboratório, a gente não pode prender cada servidor ali dentro de uma sala, a gente não pode dar total tranquilidade que aquelas informações que ele pode falar, ele pode apontar que ele tem total tranquilidade que não, que ele está numa posição de subordinado, ele tem uma chefia, então ele tem medo, sim, de represália algumas vezes, então tem vários fatores exatamente que não estão sob nosso controle, mas acabam interferindo na nossa pesquisa. Foi esse o link que eu quis fazer para a pesquisa de vocês. Diga, Rose. Não, professora, era justamente sobre isso que eu estava querendo... Eu até esqueci, professora, que eu ia falar. Mas era justamente sobre essa coleta desses dados aí, né? Se caberia essa aplicação de algum questionário. Só que aí teria que ver, como a senhora mesmo falou, né? Muitos têm vergonha, outros escondem e tal. Mas aí tem também o meio virtual, né? Tem os questionários virtuais também. Outra coisa também, se fosse aplicar um questionário ali presencialmente, né, que seria já talvez um pouco mais difícil, porque dependendo da cobertura lá das pessoas, de quantas pessoas, né, vão ser pesquisadas, mas se fosse o caso, poderia elaborar um questionário em que tivesse algumas outras questões envolvidas ali, em termos de trabalho organizacional, aí no meio sairia algumas, assim, falando sobre assédio e tal, e tudo, então isso também é uma dica, assim, para que não fique só aquele questionário falando sobre aquilo, né? É só que, talvez, por de repente, outro lado, a preocupação se a gente fizer uma coisa né, na tangente, aí eu vou investigando alguma coisa, eu acabo que não deixo como foco do meu trabalho o assunto que eu queria trabalhar. Ou eu tenho... isso também. Mas se for, esse questionário online, esses que muita gente recebe, não seria viável de fazer, já que é individual, cada um tem seu e-mail, pode responder ali, né? Pois é, mas... Não sei, também seria muito fidedigno ali, né? As respostas também. Mas não tem jeito, gente. Numa situação dessa, a gente vai até falar mais para frente na aula. Qual é a melhor estratégia de pesquisa? Qual é a melhor técnica de pesquisa? Observação direta. Eu estou olhando exatamente o que eu estou buscando analisar, observar. Qual a chance disso dar certo em vários dos projetos de vocês? Qual a chance da gente observar o assediador assediando? Qual a chance da gente conseguir avaliar diretamente, no caso do projeto da Gisele, avaliar diretamente o desempenho de cada um dos trabalhadores de uma organização? Eu preparar lá o gestor, olha, todo dia você vai ficar 1 hora observando e você vai... Então, apesar de ser a melhor técnica de pesquisa, por que é a melhor técnica? Porque eu não tenho como enviesar o que eu estou observando. Eu, como pesquisadora, estou treinada para observar o meu objeto de interesse, o meu fenômeno de interesse. Caso do Rocha, o trabalho dele é em dimensionamento da força de trabalho. Qual seria a melhor estratégia que a gente discute muito, né, Rocha? A observar diretamente o número de ofícios que são elaborados por dia, o número de e-mails que o servidor elabora por dia,
o número de relatórios de declaração, tudo que ele faz durante o dia. Essa é a melhor estratégia, melhor técnica de pesquisa. Mas, infelizmente, ela não é aplicável em todos os contextos e em todas as pesquisas. Por quê, gente? Por que vocês acham que não é factível eu sempre trabalhar com observação direta no meu trabalho, na minha coleta? Nesse último exemplo que a senhora deu, está implícito um produtivismo aí, né? Aí também tem que ver se, por exemplo, se aquele setor ele tem uma missão, será que é só quantidade de e-mail, quantidade de relatório, será que é só, entendeu? Pode ser que seja um setor, sei lá, por exemplo, a DSQV lá da Progep, ela tem um objetivo de promover saúde. Será que a quantidade de relatórios, de e-mails que eles mandam, realmente é a missão deles? Será que isso impacta no... Né? Tem que ver. Você vai dimensionar o trabalho deles por conta de relatório, de e-mail, de... Não, eu estou dando um exemplo, tá? Mas, por exemplo, do da SQV, eu iria elaborar, eu iria quantificar, aí, por meio de observação direta, quantos servidores são atendidos pelo serviço de psicologia, pelo serviço de, deixa eu pensar lá mais, de assistente social, quantos programas, quantas atividades de prevenção. Oficinas, então, isso vai depender, claro, o dimensionamento ou essa quantificação, ela vai depender da atividade que é desenvolvida na unidade. Só estou colocando vocês para pensar o quanto, às vezes, apesar de observação sanar boa parte dessas dificuldades que a gente está relatando na condução de certas pesquisas, porque, por mais que questionário seja uma via que a gente utiliza largamente, e eu digo por experiência própria, por quê? Porque é mais fácil de ser conduzido, você consegue atingir o maior número de pessoas, né, com menor custo, né, em termos de execução de trabalho. Então, imagina eu ter que observar 120 unidades, que é o caso de um dos trabalhos que a gente executa, 120 unidades, eu tenho que passar lá, que é pelo menos 4 horas por dia. Quanto tempo vai durar só a minha coleta? E eu ainda tenho que analisar para saber se eu não vou precisar fazer mais coleta. E aí, imagina quanto tempo eu preciso, muito mais do que um doutorado para fazer isso. Diga, Rocha. Professora, ainda tem um outro problema. Quando a gente vai para a observação, um servidor, qualquer pessoa no trabalho, a pessoa não faz do jeito que ela faria sem estar sendo observada. Então, se eu com a Juliana, eu vou sentar aqui do teu lado, eu estou fazendo um trabalho sobre dimensionamento da força de trabalho, eu quero ver o que você faz e quanto tempo você faz. Provavelmente ela ficaria desconfortável, que ela ia querer produzir mais para dizer que ela produz muito, trabalha muito durante o dia. Então, ela não ia se sentir confortável para trabalhar normalmente, como ela faz, levanta, vai ao banheiro, toma um café. A gente sabe que essas coisas... Esse dia ela não ia tomar café, não ia ao banheiro. Ninguém consegue ficar altamente concentrado durante 8 horas de trabalho. Então, a gente levanta, a gente estica, e isso acontece. Mas se for observado, ela ia tentar evitar isso ao máximo possível. Então, e os e-mails não chegam na hora que a gente quer, os WhatsApp não chegam na hora que a gente quer, né? Então, ainda tem isso. Nosso trabalho ainda tem não isso. Tem como. É muito complicado. Ainda tem um WhatsApp. Outra coisa, eu mesmo estava tratando com o Rômulo na época da oferta para homologar as turmas. Então, né, Rômulo? Enfim, direto. É complicado. Direto. Não tem como. E eu ia falar também que eu acho que a pesquisa depende do momento que ela é aplicada. Por exemplo, nós que somos servidores lá da UFPA, época de eleição para reitor, para diretor de instituto, gente, o nível de assédio, o nível de problemas são enormes. Né? Quem já passou por um período de eleição disputada e sofreu as consequências da eleição sabe do que eu estou falando. Então, se a gente aplicar num momento desse, o nível de assédio vai explodir. E se a gente aplicar em outro momento, talvez não. Diga, Ligiane. Quase que eu até já esqueci. Professora, assim, olha, o que acontece? Por exemplo, no meu caso, eu vou trabalhar a questão dos fatores críticos individuais que interferem na terceirização do serviço, né? Apesar da questão da observação direta
seria o ideal, né? Mas como eu vou estudar aspectos subjetivos, não tem como eu fazer essa observação. Eu não tenho como saber o que é o fator crítico daquele gestor do contrato, né? Só de olhar para ele vai ter que me falar. Então, por isso, por mais que a gente saiba que o questionário ele tem esses desvios, é o necessário. Não tem como eu chegar lá e dizer, eu vou agora olhar para esse homem e vou saber o que é que está afligindo o coração dele, né? Infelizmente, se fosse, até que seria bom, mas não tem como. Então, era mais ou menos isso, professora, tá? Sim. Não, você está coberta de razão, Ligiane. A gente tem que estabelecer a melhor estratégia, a melhor técnica de pesquisa, melhor método, melhor instrumento. Lembra que a gente falou na aula passada? A partir do objetivo que eu quero alcançar. Então, claro, dependendo do objeto, do fenômeno que eu quero analisar, eu posso fazer isso por meio de diferentes instrumentos, né, que a gente vem conversando e a gente vai aprofundar na aula de hoje, na que vem. Que eu posso fazer isso por meio de observação direta, dependendo do que eu quero observar, mas, claro, se é algo subjetivo e que está somente, né, o participante tem conhecimento sobre aquele assunto, eu não tenho como observar diretamente, não tem jeito, eu vou trabalhar com o relato das pessoas, né, então não vou conseguir olhar para ele e detectar, como a Dani falou, de fato, né, mas eu tenho como objetivo sempre tentar eliminar qualquer viés, né, qualquer tipo de limitar a interferência de fatores externos na nossa pesquisa, é essa a questão, entendeu? Então, quando eu aplico um instrumento, eu estou pressupondo que eu estou trabalhando com o relato das pessoas. Então, ele pode, em algum momento, estar sob controle de outra coisa, por exemplo, já vou te dar palavras então, por exemplo, clima organizacional, como a Juliana falou, eu tenho que saber, enquanto pesquisador, o melhor momento de conduzir uma coleta de dados, por exemplo. Então, eu sei que se eu quiser como participante, ter os estudantes do curso dos cursos da UFPA em condições normais, tá? Não de pandemia, eu não vou conduzir isso em julho, ou entre dezembro, entre Natal e Ano, que eu sei que eu vou ter uma baixa adesão. Então, isso é dar um tiro no pé, né? A mesma coisa, eu sei que está todo mundo passando por uma situação difícil, eu até dei exemplo aqui de um órgão que a gente trabalhou, eles estavam tendo um corte salarial, várias gratificações que eles recebiam tinham sido desenvolvidas, e o planejamento, de acordo com o cronograma, era aplicar uma pesquisa de clima organizacional. É claro que eu ia ter dados enviesados em função do contexto que eles estavam vivendo. Então, claro, você sempre tem que pensar no contexto geral da sua coleta, da condução da sua pesquisa. Diga, Gi. Sobre a questão da observação, professora, eu me lembrei daquele projeto do professor Fred, lá da engenharia, que ele tinha o objetivo de fazer com que os alunos utilizassem os EPIs necessários para entrar no laboratório, né? Então, o que foi feito? Houve uma filmagem da entrada do laboratório antes da gente aplicar um treinamento sobre os EPIs e depois a filmagem depois do treinamento. Então, foi avaliado quanto aquele treinamento aderiu aos alunos em relação a entrar nos laboratórios com EPIs. E aí a gente fez isso a partir das observações, não foi, professora, das filmagens. Aí qual foi o problema que a gente teve lá, Gi? A gente achando, né, tá tudo certo, estamos controlando, já que a gente está pegando o momento que eles estão entrando no laboratório, então a gente vai ter o momento exato, né, se eles estão e quais EPIs eles estão utilizando. Aí o que aconteceu? A gente soube que em paralelo, né, a gente estava conduzindo uma intervenção para aumentar o uso de equipamentos de proteção individual, porque eles tinham acidentes lá e, assim, é uma situação, é um laboratório de engenharia elétrica que tinha fio descascado no chão, no meio de água, é uma confusão. E aí a gente trabalhou diante desse cenário, né, a gente propôs uma intervenção para aumentar o uso de equipamentos de proteção individual. E aí a gente soube, em paralelo, de que eles estavam propondo, orientando os alunos por fora, fazendo campanhas por fora, tudo por fora da pesquisa, eles sabiam que a gente estava conduzindo, mas estavam dando orientações. Então, acabavam o quê? Interferindo sobremaneira no efeito da nossa intervenção. Por quê? Porque tinha como a gente afirmar, depois da condução da pesquisa, que, de fato, se eles aumentaram, né, o uso dos equipamentos de proteção individual, tinha como eu afirmar se era por causa da minha pesquisa ou por causa das orientações que eles estavam dando em paralelo. É isso que eu digo, que é a gente ter a menor possibilidade, ou tentar limitar a interferência,
né, externa no nosso trabalho, porque a gente nunca vai poder chegar ao final se a gente não tentar minimizar isso. Claro que, como a gente não trabalha em laboratório, né, onde tudo é controlado, a gente elimina qualquer variável que pode interferir, tudo pode ser manipulado ali, também criar condições ideais para a condução de uma pesquisa. Eu estou trabalhando com a vida real das pessoas, a gente está trabalhando com o ambiente de trabalho, né, com a relação liderança, liderados, isso é realidade. Então, nem sempre a gente vai ter como controlar, de fato, essas interferências. Só que, por outro lado, eu tenho que ter clareza de que, sim, ao final do meu estudo, lembra lá das limitações, eu vou dizer, olha, né, em função dessa condição ou de outra condição, pode ser, né, que outros fatores tenham interferido na condução. Eu tenho que admitir essa possibilidade. Eu não tenho, ao final, dizer, não, com certeza absoluta, foi a minha intervenção, ela foi ótima, né? Quem dera se a gente pudesse fazer isso, mas não é a realidade. Muito menos no trabalho que a gente executa. Mas por esse motivo, não é importante ou não tem relevância científica? Muito pelo contrário, a gente está trabalhando com a realidade das pessoas. E é tudo isso ao mesmo tempo, né, acontecendo. E a gente tem que conduzir as nossas pesquisas, desenvolver, né, e ampliar conhecimento, não tem jeito. Vamos continuar, senão, mais uma vez, eu não vou conseguir prosseguir, né? Vamos lá. Então, a gente estava falando aqui da diferença, né, entre as ciências experimentais e as ciências humanas e sociais, e aí eu quis trazer mesmo para a realidade dos projetos de vocês, das pesquisas de vocês, porque são na área de ciências humanas e sociais, e aí a gente não tem esse rigor tão grande, ou essa exatidão tão grande quanto as experimentais, só que isso não desmerece nada, não tira o mérito, nem a relevância dos nossos estudos. As ciências sociais e humanas realizam todas as condições para se constituírem enquanto ciência. Os fenômenos que estudam são reais e distintos dos tratados nas ciências experimentais, né, as de laboratório, com condições e variáveis estranhas controladas. O que são essas variáveis estranhas? Tudo que pode interferir, né, no meu trabalho, no resultado do meu estudo, né? Então, muitas das vezes, numa condição de laboratório, eu tenho como identificar previamente essas variáveis estranhas e tentar limitar, claro, e extinguir o efeito delas no meu estudo. Só que como a gente deu vários exemplos de condições reais do nosso trabalho, das nossas pesquisas, nem sempre a gente tem conhecimento sobre essas variáveis estranhas que podem interferir no nosso estudo. Então, a gente tem que ter clareza de que outras variáveis podem sim interferir, né? E aí ter conhecimento, o maior conhecimento possível sobre esse contexto, sobre o ambiente de trabalho. As causas e as leis descobertas nessa área exprimem relações necessárias entre os fatos e os atos. Suas conclusões têm um caráter incontestável de certeza, embora de ordem diferente da certeza das ciências experimentais. Então, como é que a gente tem certeza? A gente vai em busca das evidências, que de fato, por exemplo, no trabalho da Juliana, a produtividade ou a baixa produtividade de determinada unidade que tem indícios de assédio moral pode estar relacionado a um fator, né, uma consequência do assédio moral vivenciado por aqueles trabalhadores, a alta rotatividade, o absenteísmo, então, são indicadores. Então, eu tenho como levantar, né, por meio dessas evidências, de fato, que vão me indicar aí um indício de certeza dentro dessa relação que a gente está observando, ou está buscando analisar. As ciências humanas e sociais ocupam, sem dúvida, lugar distinto na hierarquia das ciências quanto aos quesitos de precisão, certeza e rigor de seus resultados. A gente está vendo por quê, né, em função da subjetividade, da complexidade, dos nossos fenômenos, dos nossos objetos, né, de análise. Muitos dos fatos considerados nas ciências sociais e humanas não são atingidos diretamente. Então, a gente viu aí, até a Rose mesmo falou, fenômenos psíquicos que apenas se manifestam no comportamento, né, ou mesmo percepções individuais, sentimentos, que a gente não tem indícios ou evidências de que, de fato, elas estão se manifestando em determinado comportamento. Então, a mesma coisa da questão que a Rose levantou.
Então, essas características geram dificuldade tanto para experimentação, né, para controle, né, condução em uma situação controlada, quanto para a generalização. O que é generalização, gente? Quando eu consigo dizer que em situações semelhantes, por exemplo, então, se eu tenho o resultado do estudo da Juliana, que, de fato, nas unidades onde tinha evidência de assédio moral, estava, enquanto produto ali, consequência negativa desse fenômeno, rotatividade, absenteísmo, baixa produtividade, e aí eu tenho como generalizar, dizer aí, ó, em unidades outras que há indícios de assédio moral, é provável que tenha como consequência a rotatividade. Então, em outro ambiente parecido, onde eu tenha condições semelhantes, eu acabo por generalizar esse mesmo resultado. Então, diferenciando as ciências experimentais e ciências humanas. Então, aqui eu trouxe uma situação de laboratório, tá? E aqui, porque que eu até trouxe aqui, então eu consigo, dentro desse ambiente controlado, até mesmo acabar criando fenômenos do zero, ou como é que diz? Estimulando a realização de determinados fenômenos do zero. Então, eu posso indicar a ocorrência por meio da injeção, por exemplo, de uma substância, eu acabo desenvolvendo uma artrite naquele rato, né, durante aquele experimento. Então, os fatos humanos e sociais implicam maior complexidade do que os quantitativos ou físicos. Então, a gente já bem vê. A abordagem e análise qualitativa comportam algo da subjetividade do próprio ser humano, que tende a abordar e analisar os fatos, orientado por matrizes filosóficas e ideológicas exteriores a ele. Diferente disso, os fenômenos físicos, por serem regidos por leis determinísticas, podem ser previstos e alguns até provocados para serem mais bem observados. Então, era aqui essa palavra que eu queria dizer. Provocados. Então, aqui eu tenho que, dentro, se eu quero trabalhar ou analisar, por exemplo, o desenvolvimento de uma artrite, eu tenho como provocar, dentro de um ambiente de laboratório, a ocorrência e o desenvolvimento dessa doença, para poder, a partir daí, estudar, entendeu? Os efeitos a médio e longo prazo. Então, é importante, diante de uma determinada alimentação, então eu acabo forçando, provocando essa situação para poder estudar ela, tá? Então, é o que acontece dentro de um ambiente controlado, tá? Aos fatos humanos e sociais, por serem essencialmente qualitativos, não são aplicáveis os processos de quantificação, pesar e medir, tá? Claro que eu tenho como transformar em dados quantitativos determinados parâmetros ou métricas que eu vou utilizar, tá? Então, mesmo eu vou ficar remetendo ao exemplo do trabalho da Juliana, então eu tenho como quantificar, por exemplo, os indicadores, de rotatividade, como é o número de transferências, eu tenho como quantificar. A questão do absenteísmo, eu tenho como estabelecer um indicador também das faltas, né, dentro daquele ambiente de trabalho. Então, acabo que eu posso quantificar. Mas eu não tenho como estabelecer dados quantitativos da forma como é conduzido dentro de um laboratório, tá? Pesando, medindo, controlando com rigor. Embora sejam generalizadas relações descobertas em amostras particulares, deve-se sempre ter em mente que os homens, em tese, mesmo iguais, agem, pensam e se organizam socialmente de formas diferenciadas. Então, isso aqui tem total relação com o trabalho que a gente executa dentro das ciências humanas e sociais. Por esses motivos, os resultados, como também as leis das ciências humanas e sociais, são flexíveis e menos rigorosos, apesar de expressarem suficiente estabilidade e constância para se constituírem em verdadeiras ciências. Então, aqui, gente, é só para a gente mostrar para vocês a diferença entre os tipos de ciência, tá? Então, a gente não busca o rigor ou controle dos laboratórios, né? Mas, por outro lado, a gente também tem que ter clareza que a gente precisa estabelecer procedimentos, métodos e utilizar técnicas que acabem por dar mais sustentação aos dados que a gente está levantando. Então, como a gente deu vários exemplos aí do que pode acontecer. Então, não é porque eu estou trabalhando com ciências humanas e sociais que eu posso afirmar qualquer coisa, eu posso coletar dados de qualquer jeito e eu vou afirmar porque os meus dados são relevantes. Não é assim, eu não posso também
ter falhas, no final buscar explicar uma coisa que eu não tive um método que me deu sustentação. Então, lembra que eu falei para vocês que vocês são muito bons em estabelecer objetivos, mas a gente tem que transformar ou desenvolver um método, um procedimento que me dê condições de responder, né, a esse meu objetivo, de alcançar ou não esse objetivo proposto. Então, se eu digo que o meu objetivo é analisar os impactos do assédio moral no ambiente de trabalho, beleza, mas como eu vou transformar isso em termos de procedimento, né, de técnica, de levantamento de informações, como é que eu vou desenvolver para poder atingir esse objetivo? É esse o principal gargalo que a gente tem, que é o que a gente quer discutir dentro da nossa disciplina, principalmente. Então, como eu falei para vocês, dentro da sustentação do trabalho do cientista, a gente tem leis que a gente viu, né, a gente tem determinados instrumentos e a gente tem as teorias, né, a gente não tem instrumento físico observável, mas a gente tem toda a base teórica de sustentação do nosso trabalho. Então, as teorias que sustentam o trabalho do cientista é um conjunto de construtos, conceitos, interrelacionados, definições e proposições que apresentam uma concepção sistemática dos fenômenos mediante a especificação de relações entre variáveis, com o propósito de explicá-los ou prevê-los. São funções das teorias: coordenar e unificar os saberes científicos, é instrumento precioso do pesquisador, sugerindo-lhe analogias até então ignoradas e possibilitando-lhe, assim, novas descobertas. Então, ali, eu estabeleço teorias de maneira que, se a gente for estudar determinado assunto, por exemplo, a Juliana vai estudar assédio moral, eu tenho que ter teorias que dê sustentação, que definam o que é um assédio moral, qual é a caracterização, existem tipos de assédio, então, eu preciso ter uma teoria que vai fundamentar, para que quando eu fale em assédio moral, eu, a Juliana e todo mundo da sala, a gente tenha o mesmo entendimento, que é o que a gente busca dentro das teorias, unificar os saberes. São características das teorias. Refere-se ao conhecimento, saber conhecer, em oposição à prática como ação, agir e fazer. O termo é empregado para significar um resultado, a que tendem as ciências. As teorias científicas reúnem determinado número de leis particulares sob a forma de uma lei superior e mais universal. Ainda que seja um sistema lógico e coerente, capaz de orientar tanto o pensamento como a ação, principalmente na investigação científica, a teoria não é e não pode ser entendida como verdade. Ela reflete, sim, o estado da arte no conhecimento sobre determinado fato ou fenômeno em um espaço indeterminado e um tempo determinado. Acho que vocês ouvem muito hoje em dia, você tem que descrever o estado da arte. Ninguém falou para vocês, os professores de vocês não falaram para vocês, vocês têm que descrever o estado da arte. O que é isso, gente? É colocar... Eu só voltar aqui para vocês. Alguém perguntou para vocês, algum professor disse, olha, vocês têm que falar no trabalho de vocês o estado da arte do assunto de vocês, do tema de vocês. Essa é a perseguição do mestrando, professor. O que é o estado da arte? Quem aqui sabe me dizer o que é o estado da arte? Vai, Rômulo, que você está buscando, que todo mundo está buscando, então me diga, o que você está buscando no estado da arte? Professor, até agora que eu entendi é a fronteira do conhecimento, né? Aonde, naquele assunto que você está buscando, aonde que está a fronteira do conhecimento, ou seja, a vanguarda, né? Quais são os assuntos mais buscados, o que as recém-descobertas, ou por onde que você quer avançar, até onde eu entendo é isso. Me corrija aí se eu estiver errado. Não, é essa direção mesmo. O estado da arte é em que momento a gente está sobre assédio moral? Em que momento nós estamos na literatura, na ciência, sobre avaliação de desempenho por competência, sobre clima organizacional, sobre qualquer assunto que você vai trabalhar? Por que é importante a gente entender o estado da arte? É um nome bonito, né? Mas nada mais é do que para a gente não querer reinventar a roda, gente. Imagina que a gente chega agora a dizer, eu vou querer buscar uma proposta de instrumento para avaliar a percepção que as pessoas têm sobre assédio. Aí alguém vai dizer, Juliana, mas deixa eu te trazer a real. Já tem, cara, isso. E aí a Juliana, como é que ela está trazendo uma coisa sendo que já existe? Se a gente não sabe que existe, é porque é uma falha nossa. A gente não fez uma busca
estruturada, ampla o suficiente para entender o estado da arte do nosso tema ou da nossa pesquisa. Então, nada mais é do que você buscar informações mais atualizadas sobre determinado assunto. Então, você vai buscar lá em que pé nós estamos sobre determinado assunto, para poder identificar uma lacuna, uma oportunidade para subsidiar a sua pesquisa. Por quê, gente? Porque a principal coisa que o trabalho de vocês tem que responder é: o que vai trazer de novo? Lembra que o pessoal perguntou para vocês na entrevista? Então, o que você traz de novo com a sua pesquisa? Todo mundo deve ter lembrado agora disso. Não, o que você traz? O que é de inovador que tem no seu estudo? Porque no mestrado, no TCC, a gente não tem essa exigência, mas no mestrado pressupõe que você está trazendo algo novo. Então, por isso a importância de se conhecer o estado da arte, entender o andamento do conhecimento sobre determinado assunto ou fenômeno que você quer estudar, para poder, a partir dali, você indicar uma nova pesquisa. Porque se eu avalio, aí eu identifico uma lacuna, eu digo, nossa, a Juliana pode dizer, não, professora, eu estudando lá, fiz uma vasta busca na literatura, e eu vi que esse assunto tem sido muito trabalhado no contexto privado, mas a gente tem poucas pesquisas no contexto público. Eu observei lá, quando eu tive conhecimento sobre o assunto, que tem uma lacuna, e isso justifica a importância do meu trabalho. É essa a importância de você conhecer o estado da arte e depois justificar a importância do seu estudo, tá? Então, um outro lado, a mesma coisa a Gisele, o Rocha, dizer, eu quero desenvolver uma proposta de avaliação de desempenho por competência aplicada ao serviço público. Aí todo mundo pode dizer, nossa, mas esse no assunto não é? Mas por que as pessoas não estão aplicando? Apesar de ter literatura, apesar de falar que é bom, por que ninguém faz? Porque usam aqueles mesmo produtividade, responsabilidade, que ninguém sabe. Se eu for perguntar aqui, cada um vai ter uma avaliação diferente. O que é produtividade, responsabilidade? Para a Juliana, ela vai dizer uma coisa. Para a Mariane, vai ser outra coisa. Para a Rosa, vai ser outra coisa. Então, isso é subjetividade. Se eu vou ser avaliado por um fator subjetivo, a tendência de ser uma avaliação enviesada e que, às vezes, pode resultar numa promoção. Vamos fazer minha avaliação de desempenho para dar uma oportunidade. Só que eu tenho um fator subjetivo, eu acabo não pegando o cargo lá, a promoção. Por quê? Porque me avaliaram de forma subjetiva. Mas, então, é assim que a gente vai vendo o estado da arte, em que momento nós estamos sobre aquele assunto, sobre aquele fenômeno. E, a partir dali, a gente identifica uma oportunidade para desenvolvimento de uma nova pesquisa, por exemplo, tá? Porque, senão, gente, a gente sempre fica conduzindo as mesmas pesquisas, sabe? Trabalhando os mesmos assuntos das mesmas maneiras, e o que resulta nisso? A gente não tem desenvolvimento da ciência, a gente não tem desenvolvimento ou aquisição de novos conhecimentos. Então, ela pode e deve ser modificada, as teorias, pelos avanços posteriores do conhecimento e da própria ciência. Então, como a gente falou, sempre a gente busca, né, o desenvolvimento, a atualização, por meio de assuntos ou de resultados que já foram alcançados. Numa pesquisa passada, a gente ficou constatado isso. Então, agora, a gente vai desenvolver novos estudos, mas sempre ela vai ser modificada pelos avanços que acontecem depois dela. Né? Não, tinha uma teoria anterior, mas foi constatado que, na verdade, a Terra não era plana, porque foram feitos vários estudos, agora a gente viu, tem uma teoria nova que diz que a Terra não é plana. Mas, durante o tempo, a teoria que foi em vigor era de que a Terra era plana, entendeu? Então, só para vocês verem que sempre a ciência ela vai indo para frente, mas levando em consideração o conhecimento que já foi adquirido e desenvolvido. Se a teoria tiver a pretensão de explicar e solucionar todo e qualquer problema, ela se torna irrefutável. Logo, passa a ser ideologia e não mais uma teoria. Então, isso é muito importante vocês saberem. A todo momento, as teorias elas estão sendo colocadas em xeque, elas estão sendo questionadas. Por quê? Porque eu posso ter avanços, conhecimentos novos que podem refutar ou questionar essa teoria. Então, a todo momento, eu tenho que colocar à prova, eu tenho que buscar solucionar, explicar, né, essas teorias com base nos novos conhecimentos.
Mas se chega um momento que eu digo, não, é isso e acabou, pronto, acabou, isso aí é inquestionável, então isso não é mais uma teoria. Porque sempre a gente vai ter novos conhecimentos, né? Então, sempre a gente vai ter conhecimento novo, que pode acabar questionando determinadas teorias ou retirando elas mesmo, né? De agora e de vigência. Então, eu tenho como refutar determinadas teorias. Mas se eu digo que ela é irrefutável, então ela não é mais considerada uma teoria. Ela já passa a ser ideologia. Então, aqui o exemplo que eu falei sobre a Terra ser plana. Então, até hoje a gente tem gente que acredita, né? Então, cada um. Então, isso já foi uma teoria que já foi refutada, tá? Então, isso não é verdade. Então, a diferença entre teoria e hipótese. A teoria distingue-se da hipótese, uma vez que a hipótese é verificável experimentalmente, e a teoria não. Todas as proposições da teoria se integram no mundo do discurso, conhecimento, enquanto a hipótese comprova sua validade, submetendo-se ao teste da experiência. Então, todos vocês vão ter hipótese, vão levantar hipótese a partir da condução do trabalho de vocês, e que elas serão confirmadas ou não com o passar do trabalho de vocês. Então, ao final, você vai dizer se a hipótese que você levantou inicialmente, ela se comprovou ou não. Então, quem foi que falou na última aula? Deixa eu ver. Eu não lembro. Foi a Ligiane, será? Foi, Ligiane, que você falou que achava da questão do ambiente de trabalho, que poderia adoecer? Foi você que comentou? Foi, professora. Foi sim. Então, foi você que disse que não tinha confirmado, né, era, Ligiane, a sua hipótese inicial, não foi isso? Foi sim. Então, aqui nós temos um exemplo, né, que a Ligiane tinha trazido. Então, a teoria interpretativa, enquanto a hipótese resulta em explicação por meio de leis naturais. A teoria formula necessariamente hipóteses, ao passo que estas subsistem independentemente dos enunciados teóricos. Um outro elemento que também vai subsidiar o trabalho do cientista são doutrinas, né? A gente ouve falar muito dentro do contexto jurídico, né? A ciência visa a explicar os fenômenos. Para isso, observa, analisa, levanta hipóteses e as verifica, em confronto com os fatos, pela experimentação, e induz a lei, colocando em um contexto mais amplo por meio de teorias. A doutrina propõe diretrizes para a ação. Em uma doutrina, há ideais morais, posições filosóficas e políticas e atitudes psicológicas. A doutrina é, assim, um encadeamento de correntes, de pensamentos que não se limitam a constatar e a explicar fenômenos, mas os apreciam em função de determinadas concepções éticas e, à luz desses juízes, preconizam certas medidas e proíbem outras. Então, aqui você vê que, diferente da teoria, há o envolvimento de certos posicionamentos meio individualizados. Então, você tem uma certa subjetividade na hora, por exemplo, do desenvolvimento e da aplicação de doutrinas. Então, aqui aplicado ao direito, doutrina, terminologia jurídica, é tida em sentido lato, com um conjunto de princípios expostos no livro de direito, em que se firmam teorias ou se fazem interpretações sobre a ciência jurídica. Aplicada à religião, a doutrina também tem dentro do contexto da religião. Então, os pontos básicos da doutrina religiosa: Deus existe, é justo e misericordioso. Então, se você, por exemplo, nesse contexto, você é adepto a alguma religião e você concorda, você não questiona, né, a doutrina. Então, você admite isso como sendo verdade. Mesmo que se fosse feito algum tipo de avaliação, pudesse chegar em alguma outra constatação, mas são princípios ou doutrinas que não são questionáveis dentro desse contexto. E aí, eu falei para vocês, né, então, na condução da pesquisa, além da gente ter toda essa fundamentação, né, que a gente busca, o desenvolvimento do conhecimento, a aplicação de determinados conhecimentos, a gente pressupõe a existência de vários tipos de conhecimento que a gente viu, de vários elementos que vão subsidiar aí o desenvolvimento da ciência. Para você conduzir uma pesquisa, você tem que ter método, né?
E aí o método, ele vai se desenvolver em várias subseções, vamos dizer assim, né? Então, você vai ter técnicas, você vai ter instrumentos que vão subsidiar aí toda a condução do seu trabalho. Então, você, para atingir determinado objetivo do seu projeto, do seu pré-projeto, vai pressupor a condução e aplicação de um método. O que é um método nesse caso? É o conjunto de processos empregados na investigação e na demonstração da verdade. Não se inventa um método. Ele depende fundamentalmente do objeto da pesquisa. Os cientistas cujas investigações tiveram êxito, tiveram o cuidado de anotar os passos percorridos e os meios que os levaram aos resultados. Lembra que eu falei para vocês sobre isso? Que é muito importante você detalhar exatamente como você conduziu ou conduzirá a sua pesquisa, de maneira que quando vocês estiverem lá no final do mestrado de vocês, conduziram um método, né, conduziram um procedimento, aplicaram técnicas, instrumentos, e eu cheguei no resultado, eu tenho que detalhar todo esse método de maneira que um autor, um leitor nosso, quando a gente for publicar, ele tenha condições de replicar, de conduzir de novo estudo parecido, em um outro contexto, ou porque ele achou interessante mesmo o assunto que você trabalhou. Mas isso a gente tem que ter cuidado de como desenvolver, né, minúcias ali, exatamente o passo a passo do que a gente fez. Então, todos os cientistas, eles têm essa preocupação, eles devem ter, de maneira a dar publicidade à maneira como ele conduziu a pesquisa. E que aí, isso é feito por meio tanto, né, da dissertação propriamente dita, quanto da publicação do seu artigo. Ali, quando você vai dar ampla publicidade da maneira como você conduziu a sua pesquisa. E aí, é importante depois detalhar isso com cuidado, que aí outras pessoas possam conduzir da mesma forma, né, ou na direção que você conduziu o seu trabalho. O bom método torna-se fator de segurança e economia na ciência. Então, é muito importante a gente estabelecer e estruturar um método que nos dê segurança e sustentação para os objetivos e para os resultados que a gente alcançou. Por quê? Porque se eu conduzo um método frágil, onde eu tenho erros ali na metodologia que eu desenvolvi, além, claro, de vocês serem questionados na banca de forma mais imediata, mas você acaba que não tem segurança suficiente para dizer que aqueles resultados foram alcançados por meio do método que você aplicou. Então, por isso a importância de conduzir e estruturar um método, de maneira a você conseguir confirmar, ou pelo menos dar indícios, evidência de que os resultados foram alcançados por meio da pesquisa que você conduziu. O método não é um modelo, fórmula ou receita, que uma vez aplicada, colhe, sem margem de erro, os resultados previstos ou desejados. Claro, mesmo que você aplique exatamente o mesmo método, né, que 2 de vocês façam exatamente o mesmo trabalho, mas que um vai conduzir no ambiente público, outro no privado, a gente já vai ter por si só dados diferentes. Então, não é porque eu estou aplicando exatamente o mesmo método que eu vou alcançar os mesmos resultados. Não, porque outras variáveis acabam interferindo. Então, tem a subjetividade, se eu estou aplicando o mesmo método, mas com um público diferente, de escolaridade diferente, num contexto, num espaço de tempo diferente. Então, isso tudo acaba interferindo e pode, sim, resultar em diferentes, né, ocasionar diferentes resultados. É apenas um conjunto ordenado de procedimentos que se mostraram eficientes ao longo da história na busca do saber. É exatamente o que a Juliana falou. Não, professora, eu ainda estou investigando outras pesquisas que foram feitas na mesma direção da minha para saber como eles conduziram. Por quê? Porque a Juliana não quer, né, ela não vai construir ou inventar um método do zero. Ela vai ver pesquisas parecidas que estão tendo como foco o mesmo objeto e fenômeno de interesse, ela vai ver o que eles estão fazendo, como eles conduziram essas pesquisas, para ela poder ter informações para subsidiar a pesquisa dela. Então, se eles se mostraram eficazes, né, no passado, se eles tiveram bons resultados, conseguiram ser aplicados e publicados, então isso se mostra, né, um método eficiente. Então, o método científico é um instrumento de trabalho. O resultado depende de seu usuário, claro, né? Por mais que eu tenha o melhor método do mundo, vai depender de como eu conduzo a minha pesquisa. Então, eu tenho que ter cuidado, tenho que ter zelo, né, durante toda a condução do meu trabalho, sem manipular informações, sem interferir, né, na coleta de dados. Então, isso é extremamente necessário. E isso faz parte da postura científica que a gente conversou na última aula.
Os resultados obtidos pelos especialistas poderão certamente servir para guiar os trabalhos de investigação, como ainda poderão ser citados para confirmar soluções encontradas por meio do método científico. Então, é o que a gente está conversando. Então, dentro do contexto da ciência, a gente tem a diferença entre o método científico experimental e o método racional. O método científico, que é o experimental, segue o caminho da dúvida sistemática, metódica, que não se confunde com a dúvida universal dos céticos, cuja solução é impossível. O método racional também é científico, embora os assuntos a que se aplica não sejam realidades, fatos ou fenômenos suscetíveis de comprovação experimental. Então, a todo momento, a gente está fazendo uma distinção entre o método e a ciência que a gente desenvolve dentro das ciências sociais humanas e dentro do contexto do laboratório, tá? Da experimentação. Pelo método racional, procura-se obter uma compreensão e uma visão mais ampla sobre o homem, sobre a vida, sobre o mundo, sobre o ser, que não pode ser testado ou comprovado experimentalmente em laboratórios. É exatamente a possibilidade de comprovar ou não as hipóteses que distingue o método experimental, científico em sentido restrito do racional. Então, a gente não tem como, experimentalmente, dentro de um laboratório, comprovar se a rotatividade dentro de uma unidade está diretamente ligada ao assédio moral. Porque eu nem tenho, por meio das ferramentas que hoje nós dispomos, dos instrumentos, do conhecimento que a gente tem, de confirmar com certeza de que esse fenômeno está acontecendo, entende? Mas eu tenho como estabelecer indícios, evidências, métricas que podem, e assim, me fornecer base para a sustentação dos meus resultados, por exemplo, após a condução do meu método. Os objetos de investigação determinam o tipo de método a ser empregado, né, o experimental ou racional. Claro, se eu tenho como objetivo desenvolver uma vacina, eu não vou fazer dentro de um método racional, né? Então, eu tenho que ter total controle experimental, já que eu estou falando, em última análise, com a vida das pessoas. Então, a partir do objeto que eu quero investigar, que eu quero estudar, eu vou definir se eu vou utilizar o método experimental, de laboratório, estritamente controlado, ou o método racional. No nosso caso, nenhum de nós, a gente vai trabalhar dentro de um laboratório, né, onde as situações são totalmente controladas, né? Então, o nosso método vai ser o racional. Então, o método científico, mesmo no campo das ciências sociais, deve ser aplicado de modo positivo e não de modo normativo. Isto é, a pesquisa positiva deve preocupar-se com o que é e não com o que se pensa que deve ser. Então, lembra, toda vez eu fico falando para vocês que vocês têm que se vestir de cientistas a partir de agora e deixar de lado toda a percepção individual que vocês têm. Então, é exatamente esse ponto aqui. No método científico, na pesquisa científica, a gente vai se preocupar e ficar sob controle do que é, e não do que a gente acha, de uma percepção individual, do que a gente observa, não. Então, a gente tem que ficar sob controle do que os dados mostram para a gente, né, do que a gente está observando diretamente, não uma interpretação subjetiva que a gente acha que pode ser. Que muitos de vocês, diga-se de passagem, justificaram, deixaram transparecer muito nos pré-projetos, mas essa percepção individualizada do que efetivamente com que seria, né, dentro do contexto do objeto de estudo de vocês. Toda investigação nasce de um problema observado ou sentido, é exatamente o que vocês descreveram, de tal modo que não pode prosseguir a menos que se faça uma seleção da matéria a ser tratada. Então, aqui, reforçando mesmo o que a gente falou, então a gente deve ficar a controle do que é, e não o que a gente acha, né? Então, essa seleção requer uma hipótese ou pressuposição de que vai orientar, ao mesmo tempo, delimitar o assunto a ser investigado, né? Então, você vai investigar exatamente o que a gente falou, saber o estado da arte, conhecer o estado da arte, para a partir dali, identificar algum tipo de lacuna ou oportunidade que a gente pode desenvolver, um conhecimento novo, uma informação nova, né? Então, por isso, essa seleção da matéria ser tratada. Então, qual a diferença entre método e técnica? O método é um dispositivo ordenado, procedimento sistemático em plano geral. Então, a gente vai ter lá, dentro do meu método, eu vou ter alguns instrumentos que eu vou aplicar, eu vou ter algumas técnicas que eu vou utilizar, eu vou coletar dados
eu vou a campo, eu vou aplicar um questionário. Então, isso tudo é técnica e vai dar composto dentro do meu método, tá? A técnica está subordinada ao método, sendo sua auxiliar imprescindível. Então, normalmente, o que a gente tem dentro do nosso método? Eu vou lá descrever. Vou voltar aqui para vocês. Então, lá dentro do meu método, o que normalmente a gente apresenta? A gente coloca lá quem são os participantes da nossa pesquisa, né? A gente vai aplicar esse instrumento, a gente vai levantar informações com quem? Por que é importante? Porque eu preciso conhecer o perfil, né, de participantes que eu tenho. Se eu for aplicar, por exemplo, informação sobre assédio moral, né, sobre informação se eu identifico uma situação de assédio. Se eu acabo aplicando esse instrumento em estudantes do ensino médio, é uma coisa. Se eu aplico exatamente o instrumento em profissionais, é outra coisa. Se eu aplico isso como estudantes de graduação, universitários, é outra coisa. Então, eu tenho que ter clareza, né? Quem são esses meus participantes? E para participar da minha pesquisa, eu tenho que definir 2 elementos principais: critério de inclusão e de exclusão. O que é o critério de inclusão? Quem eu vou poder permitir participar da minha pesquisa? Eu vou definir exatamente o perfil que eu quero investigar. Vão participar da minha pesquisa, por exemplo, estudantes de psicologia, que eu vou trabalhar, por exemplo, imagina que eu quero na minha pesquisa entender sobre a empregabilidade dos egressos de psicologia, de quem saiu. Aí eu vou lá, claro, eu não posso investigar isso com quem está entrando no curso. Eu tenho que investigar quem já se formou, quem está nesse processo de formação, quem já saiu, né? O egresso seria o quem já saiu, tá? Então, eu tenho que definir exatamente quem vai participar. Qual é o critério para participar ou não da minha pesquisa? Não, são pessoas que já saíram, alunos que já saíram do curso de psicologia. Não, são, por exemplo, profissionais que estão ativos, eles não podem estar afastados, por exemplo, não podem estar de auxílio-doença, não podem, porque senão, depois eu vou dizer que eles não puderam participar porque eles estavam afastados. Então, eu já tenho que eliminar da minha pesquisa quem não vai poder participar dela. No caso da Juliana, o critério de inclusão vai ser servidores de IFES da região metropolitana de Belém. Mas vai ser todo mundo, Juliana? Já paraste para pensar? Vão ser todos os servidores? Eu vou envolver terceirizados? Eu vou envolver estagiários? Eu tenho que definir. Porque dentro do contexto das IFES, eu tenho diferentes categorias. Eu vou trabalhar só com técnico? Eu vou trabalhar com docente também? Vou trabalhar com todo mundo? Porque eu posso pressupor, de repente, uma análise comparativa, né, entre técnicos e docentes. E aí eu vou definir. Então, isso é um elemento do meu método. Ambiente. O ambiente, onde é que eu vou conduzir meu trabalho? Né? Qual é o local da minha pesquisa? Eu vou conduzir, no caso da Juliana, em IFES da região metropolitana, porque eu tenho que descrever esse ambiente. Porque, às vezes, no próprio ambiente, eu tenho informações relevantes que justificam algum resultado que eu alcancei. Então, se eu não fornecer essa informação, aí eu tenho lá um dado que mostra lá uma baixa informação sobre o que é assédio. E aí eu não informei onde eu apliquei, qual era o meu público-alvo, e aí vão dizer, mas, meu Deus, será que se eu aplicar em outro contexto, numa IFES, onde tem pessoa de nível superior, será que eu vou ter o mesmo resultado? Então, dentro desse ambiente, às vezes eu tenho informações que podem justificar alguma das minhas informações, tá? Então, imagina que eu vou investigar o perfil de líderes dentro da UFPA. Vou avaliar o perfil de liderança da UFPA. Aí eu não disse que meu ambiente era serviço público, eu disse que era uma universidade. Só que isso tem a ver ou não tem a ver com os resultados que eu vou alcançar? Quando eu for investigar lá, quem é que hoje ocupa cargo de gestão na UFPA? São muitos professores, gente que vai ter uma qualificação alta, mas não necessariamente o desenvolvimento de competências específicas de liderança. Mas isso não justifica o meu ambiente onde eu conduzi, a minha pesquisa não justifica o perfil da minha liderança? Então, isso é uma informação relevante. Entendem o porquê é importante você descrever esse tipo de elemento dentro do meu método? E depois você vai explicar o meu procedimento. O que eu fiz? Qual foi a fase que eu conduzi?
que tipo de instrumentos eu utilizei, eu apliquei. Então, isso tudo, como eu analisei dados, tudo isso, todas essas informações fazem parte do método da pesquisa de vocês. Alguma dúvida, gente? Não? Então, vamos continuar. Então, o que são as técnicas? Aqueles procedimentos científicos utilizados por uma ciência determinada no quadro das pesquisas próprias dessa ciência. Então, são tipos de técnicas associados a teste em laboratório, levantamento de opiniões de massa, coleta de dados estatísticos, condução de entrevista, determinar a idade por medição de carbono. Então, são várias técnicas que podem ser utilizadas. Decifrar inscrições desconhecidas. Então, eu aplico técnica dependendo do objetivo que eu quero alcançar. Então, eu tenho técnicas associadas a cada uma dessas frentes. Então, método comum a diferentes ciências. Quais são os elementos que são compostos? Observação, descrição, comparação, análise e síntese. Então, esses elementos, né, do método, eles servem aos seguintes propósitos: formular questões ou propor problemas e levantar hipóteses, efetuar observações e medidas, registrar tão cuidadosamente quanto possível os dados observados com o intuito de responder às perguntas formuladas ou comprovar a hipótese levantada, elaborar explicações ou rever conclusões, ideias ou opiniões que estejam em desacordo com as observações ou com as respostas resultantes, generalizar, isto é, estender as conclusões obtidas a todos os casos que envolvem condições similares, como eu falei anteriormente. A generalização é a tarefa do processo chamado indução. Prever ou predizer, isto é, antecipar que, dadas certas condições, é de se esperar que surjam certas relações. Então, a gente já tem métodos muito bem estruturados. Então, provavelmente, em cada uma das pesquisas de vocês, você tem métodos que são corriqueiramente desenvolvidos, que envolvem diferentes técnicas, né, instrumentos, condução, aplicação de instrumentos. Então, você não vai elaborar do zero determinados processos, né, determinadas fases do seu método. Não, você vai pressupor esse conhecimento já adquirido para poder ou conduzir o mesmo procedimento, o mesmo método, né, ou tentar propor alguma modificação com base até mesmo nos resultados do estudo. Então, imagina que ele relatou uma limitação, uma dificuldade. Você já altera no seu método em função desses resultados que forem encontrados. O método pode e deve ser adaptado às diversas ciências, à medida que a investigação de seu objeto impõe ao pesquisador lançar mão de técnicas especializadas. Então, técnica de observação, como eu já adiantei para vocês. Observar é aplicar atentamente os sentidos físicos a um objeto para dele obter um conhecimento claro e preciso. A observação deve ser atenta, exata e completa, precisa, sucessiva e metódica. Então, eu tenho, ao estabelecer como técnica a observação, eu tenho que estar atento ao meu fenômeno, objeto de interesse. Eu tenho que fazer uma observação exata e completa, de maneira que eu fique sob controle de fato do que eu quero observar, né? Então, ela tem que ser exata. Se eu quero observar se os estudantes de engenharia estão usando os EPIs, eu tenho que saber, quais são os EPIs que eles têm que usar? São esses aqui. Então, eu tenho que observar exatamente se eles estão usando esses EPIs. Precisa, sucessiva e metódica. Então, eu vou observar 2 vezes por dia, durante 15 dias, sei lá, no horário de entrada no laboratório, se eles estão utilizando ou não o equipamento de proteção individual. Tipos de observação. Eu tenho vários tipos de observação que podem ser utilizadas como técnica de pesquisa, tá? Observação assistemática, também chamada de espontânea, informal, simples, livre ou ocasional. Caracteriza a observação sem o emprego de qualquer técnica ou instrumento, sem planejamento, sem controle e sem quesitos observacionais previamente elaborados. Então, eu vou simplesmente observar, como o Rocha falou, olha, Juliana, hoje eu vou observar o seu trabalho. Pronto, eu não estou com nenhuma prancheta, eu não tenho nenhuma categoria específica que eu vou avaliar, eu só vou observar
exatamente tudo que a Juliana vai fazer. E eu fico lá fazendo observação direta de tudo. Então, não tenho algo pré-determinado, categorias de observação pré-determinadas, eu vou observar tudo que ela vai fazer durante 4 horas. Então, aqui, como exemplo, pesquisador observa todos os comportamentos emitidos por determinado vendedor. Imagina que o trabalho de vocês, que eu vou até mostrar um exemplo de um TCC que eu orientei, que o objetivo era mapear as técnicas de venda de determinada loja de informática de Belém. E aí, a minha aluna foi lá e ficou observando exatamente tudo que o vendedor fazia. Então, ela não foi com categoria pré-determinada, eu vou observar se ele faz isso, se ele vai... Não, ela foi para observar tudo. Isso acontece também no meu curso de psicologia, vamos observar, eu lembro que o professor propôs, vá observar a onça pintada, a onça, né, era uma pantera, eu acho, negra, uma onça preta, lá no Emílio Guild. Eu fiquei na frente da gaiola daquele animal várias horas, vários dias, observando exatamente tudo, registrando tudo que ela fazia. Então, foi uma observação assistemática. Eu observei uma galinha, Camila. Ó, tá vendo? Tem disso na psicologia. Revelações. Tá vendo? O meu, pelo menos, foi mais interessante do que a galinha, hein? Foi mais diferente, pelo menos. Mas a gente tem, psicologia tem desses. Observação sistemática, também chamada observação estruturada, planejada ou controlada. Claro, diferente da sistemática, você já vai com categorias de análise pré-determinadas. Então, imagina aí no contexto do EPI, né, que eu nem tinha conversado com a Gi para a gente dar o exemplo, mas eu já tinha trazido aqui um exemplo nessa direção. Pesquisador, munido de um checklist, ele está lá. Olha, ele precisa estar de jaleco, ele precisa estar de luva, ele precisa estar de óculos, ele precisa estar de bota. Então, são esses elementos que tem contidos no checklist, e é isso que eu vou observar. Então, ele vai lá na observação sistemática, o pesquisador, munido de um checklist, observa determinados comportamentos emitidos por um entregador de comida, por exemplo, o uso de EPI. Então, é uma pesquisa também que a gente vai conduzir, que é o uso de EPIs agora, no contexto da pandemia, de entregadores de comida. Será que eles usam mesmo a máscara o tempo inteiro, o capacete, né, sei lá, luva, a bota? Será que eles usam todos esses EPIs? Eles podem até sair, às vezes, né, do lugar, mas chegar no outro durante todo o tempo, então, isso seria uma observação sistemática. Observação não participante. Ocorre quando o pesquisador deliberadamente se mantém na posição de observador e de espectador, evitando se envolver ou deixar se envolver com objeto de investigação. Imagina que a gente está num contexto de trabalho e o objetivo do nosso trabalho, o comportamento que a gente vai observar, é do pesquisador subordinado, né, eu como liderada, eu vou observar o comportamento do meu gestor, mas eu vou observar de longe, eu não estou participando ou não é interação comigo, por exemplo, tá? Então, eu observo de longe, sem me envolver, o comportamento do meu gestor. Por outro lado, eu posso estabelecer, enquanto comportamento-alvo que eu quero observar, o comportamento do gestor em interação com o seu subordinado. Aí, nesse caso, além de observador, eu também sou participante, que eu estou observando a interação comigo, né? Então, eu estou não só como observadora, também estou como participante. Deu para entender, gente? Aqui eu trouxe esse exemplo que eu falei para vocês. Tá dando para ver? Tá muito pequeno? Não, tá dando para ver. Tá? Então, aqui, gente, é uma lista, uma tabela que a gente fez nesse trabalho que eu orientei, que eu falei para vocês, que foi observação assistemática, que a minha aluna foi lá na loja e ficou observando, ela se passou por uma nova funcionária, e aí ela ficou observando diretamente, né, as técnicas de venda, os comportamentos emitidos pelos vendedores. E aí, depois de feita a observação, vários dias, várias horas, a gente catalogou isso, então analisamos, estabelecemos categorias. Então, aqui tem a lista de comportamentos dessas categorias, e aqui do lado a descrição. Então, aqui, comportamento observado, interagiu, conversou com um colega. A descrição, interagir de forma verbal ou não verbal com colegas de trabalho. Então, a descrição, ela também tem que ser diretamente observável e fácil de entender, de maneira que eu e vocês entendamos da mesma forma aquela categoria. Então, munido de todos os dados, a gente analisou e categorizou, né, e no final foram, não lembro o quantitativo geral, mas muitas categorias de comportamento.
E aí, munido dessas informações, como era a sistemática, ela também, as categorias acabavam se repetindo. E aí, depois ela quantificou e gerou um gráfico desse. Então, você tem aqui todas as categorias, interagiu, conversou com o colega, e aqui entre os diferentes dias e a ocorrência, quantas vezes isso aconteceu, consultou o terminal de vendas, e aqui todas as categorias que a gente observou. Então, aqui foi um trabalho que a gente fez com observação direta mesmo dessas técnicas de venda. Foi muito legal. Então, a observação individual, uma outra modalidade de observação. Ocorre em diversas situações de pesquisa, a observação só pode ser realizada individualmente, como nas pesquisas destinadas à obtenção de títulos acadêmicos, e o observador tem que se submeter ao objeto de pesquisa ao crivo de seus próprios conhecimentos. Então, aqui uma situação, por exemplo, de defesa de vocês, ou mesmo de uma seleção, no caso, para docente. Então, você está ali, você está sendo avaliado por um outro profissional. Observação em equipe ocorre quando o objeto de pesquisa é, ao mesmo tempo, observado e avaliado por diferentes pessoas. Então, você pode, né, ser avaliado num contexto onde tem uma banca, né, várias pessoas avaliando, até mesmo de tempos e lugares distintos. Observação laboratorial tem caráter artificial, mas é fundamental para isolar o objeto da pesquisa de interferências externas e para descobrir os mecanismos internos de funcionamento do objeto. Então, aqui é no contexto de laboratório, por exemplo, experimental. Então, imagina lá, como a gente falou, no momento que você, às vezes, acaba induzindo determinado fenômeno para que você consiga observar ou testar, né? Então, aqui tem esse caráter artificial, porque algumas vezes ele é manipulado, ele é provocado, tá? Para poder você observar o efeito, por exemplo. Imagina no contexto da vacina da Covid, você força ali, você acaba criando um ambiente onde um ratinho, ele acaba sendo infectado, né? Ele acaba desenvolvendo a doença, e aí você vai forçar para testar, de fato, o efeito da vacina naquele contexto de infecção, mas que foi manipulado, foi artificialmente estimulado, né? Além do sentido da visão, outros também são empregados na observação. Então, a gente não só, no sentido da utilização da técnica da observação, a gente não usa só a visão, né? Tato, paladar, olfato, audição. No momento da observação, a gente não só olha determinados comportamentos, mas também ouve, né, determinados relatos. Aceita-se também a utilização de outros recursos, tais como bloco de anotações, como eu falei, uma prancheta com checklist, ou até mesmo instrumentos altamente sofisticados. Para isso, é preciso conseguir dar valores numéricos a tudo que for suscetível de medida quantitativa no objeto de pesquisa observado. Daí a importância que assume as medidas quando combinadas com métodos e técnicas científicas. Então, foi o que eu falei lá para vocês. Então, a gente tem um contexto onde a gente pode estabelecer métricas quantificáveis do objeto ou do fenômeno que a gente está investigando. Eu vou parar por aqui, né? São 5h43 já no relógio. Então, gente, alguma dúvida até aqui? Algum comentário sobre o que a gente viu até agora? Tá dando para fazer esse link o tempo inteiro pensando na pesquisa de vocês, tanto nas dificuldades metodológicas que a gente tem mesmo, que são comuns às ciências humanas e sociais, e complexidade do nosso fenômeno de estudo, né, de análise, mas a gente está vendo que isso tudo já foi catalogado e é de conhecimento de todos, mas vale, o que a gente tem é que tentar limitar ao máximo a interferência externa, ou mesmo a ocorrência de determinadas falhas na condução dos nossos procedimentos. Isso a gente não pode fazer. Admitir que é complexo, que é variável, que é subjetivo, sim, a gente pode admitir isso em determinados contextos. Mas dizer que ocorreu uma falha, alguma coisa, não, aí é falha nossa, né? Falha na condução da nossa pesquisa. É isso que a gente tem que evitar. Ok? Vou parar de gravar, vou disponibilizar depois lá para você.